Olá, meu nome é Daniele. Este é um trabalho do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília de 2020/2021, feito sob a orientação do professor e doutor José Antônio Coaquira e possui o título Síntese de óxidos nanoestruturados com potencial para uso como biosensores de gás. Os óxidos nanoestruturados estão sendo amplamente estudados na atualidade, visando aplicações tecnológicas. Uma dessas aplicações é o uso desses materiais como sensores de gases ou compostos voláteis, pois a partir da interação de um gás com a superfície do material óxido, ocorre uma mudança na resistência elétrica do material. Esses sensores resistivos podem ser usados para identificar, por exemplo, gases inflamáveis no ambiente ou ajudar na detecção de doenças através dos gases exalados no hálito de um ser humano. Aqui na imagem, eu tenho um teste sensorial de um material na presença de um gás, onde é observado uma queda na resistência do material na presença do gás e depois a resistência aumenta até atingir o equilíbrio na presença do ar. Essa faixa vermelha é o tempo de resposta e essa faixa azul é o tempo de recuperação. Neste trabalho, filmes finos nanoestruturados à base de óxido de índio dopado com estanho, também conhecido como ito, foram fabricados e caracterizados e depois realizou-se um estudo da resposta sensorial dos filmes aos gases metano e acetona. Agora, a metodologia usada na pesquisa, iniciando com a fabricação dos filmes. Primeiro, os filmes de ito foram crescidos sobre um substrato de vidro, usando a liga metálica de índio e estanho na proporção de 90:10, com um tempo de deposição de 6 horas através da técnica de sputtering, em atmosfera controlada de argônio e oxigênio. Em seguida, o filme foi tratado termicamente em vácuo com pressão de 4 × 10⁻⁶ milibar a 600 graus Celsius por 1 hora para garantir a formação da estrutura cristalina. Para a caracterização estrutural do filme, a técnica de difração de raios-x foi usada, e a partir da análise do difratograma foram obtidas informações das fases cristalográficas formadas e parâmetros de rede. O teste sensorial foi feito a partir de medidas da resistência do material na presença do gás metano e depois da acetona, ambos na concentração de 500 ppm. Essas medidas foram realizadas para temperaturas diferentes. Desses testes, são obtidos gráficos da resistência do material no decorrer do tempo, e desses gráficos são obtidos a resposta sensorial, o tempo de resposta e o tempo de recuperação. A resposta sensorial é definida como a resistência do material no ar dividida pela resistência do material no gás. Na imagem, eu tenho uma foto do compartimento onde o filme ficava e os tubos por onde entravam e saíam os gases, com a direção ilustrada pelas setas. Aqui eu tenho um difratograma obtido com a difração de raios-x. O difratograma mostra picos consistentes com reflexões de Bragg que correspondem à estrutura cúbica Bix-Bite. Não foram observados picos extras, o que garante a formação de filme monofásico. O parâmetro de rede determinado da análise dos dados foi de 10,1272 angstrom, o que é consistente com os valores reportados na literatura. No gráfico, eu tenho um teste sensorial do ito na presença da acetona para 4 temperaturas de trabalho. Para calcular a resposta, primeiro calculou-se as médias da resistência no ar e no gás, e em seguida foi feito o cálculo da resposta com essas médias, dividindo a resistência no ar pela resistência no gás. Os tempos foram calculados fazendo a média das medidas, as quais são obtidas fazendo a diferença do tempo entre um pico e um vale. O material está na presença do ar atmosférico nos trechos onde a curva está subindo e na presença da acetona nos trechos que a curva desce. Desses testes foi observada uma queda nos tempos e um aumento na resposta sensorial à medida que a temperatura foi aumentada. Aqui eu tenho um teste sensorial na presença do metano para 3 temperaturas. O material está na presença do ar atmosférico. Nos trechos onde a curva sobe, está na presença do metano nos trechos que a curva desce. Dos testes também foi observado que os tempos diminuem e a resposta aumenta com o aumento da temperatura de trabalho. Foi alcançado nesse trabalho o sucesso na produção de ito e foi observado que a sensitividade do ito aos gases metano e acetona. Pode-se concluir que a resposta sensorial é diretamente proporcional à temperatura e os tempos de resposta e recuperação são inversamente proporcionais à temperatura. E por fim, a resposta sensorial do ito é maior ao metano do que a acetona em 200 graus Celsius.